Olá, sejam bem-vindos novamente a essa segunda aula do workshop O Piano que Canta. Na primeira aula eu falei que existe uma série de camadas de parâmetros musicais que fazem com que a gente saiba se aquelas notas são tônicas ou átonas. A primeira camada a gente viu que é a camada do ritmo e mais especificamente é a métrica do compasso, a organização de tempos fortes e tempos fracos. A gente também viu as possibilidades de início de uma frase, que foi o início cola-tempo, cola-parte, a tempo, o início de notas antes do primeiro tempo forte, que é o que a gente chama de anacruza, e o início depois do primeiro tempo forte, que é o que a gente chama de frase acéfala, acefalia, quer dizer acéfalo sem cabeça. Anote esses conceitos, anote, deixe lá no celular, no papel de parede, para você ficar se emocionando toda vez que você pega o celular, e aí em vez de entrar no Instagram, você vai entrar no Wikipedia. Entra no Wikipedia, às vezes você pensa, não, o Wikipedia não é confiável, não sei o quê. Aí não pesquisa nada. Vai no Wikipedia, pesquisa lá. O Wikipedia tem muito para você ensinar e você... Deixa de frescurito, né? Pesquisa. E aí você vai descobrir um mundo de curiosidades musicais que não só vai ser divertido pelo fato de ser curioso, mas também vai te ajudar a tocar muito melhor o seu instrumento, de tal forma que uma melodia simples vai dizer muito, vai ser muito expressiva, vai fazer as pessoas quererem te ouvir, vai fazer as pessoas se emocionarem, as pessoas vão querer ouvir de novo, as pessoas vão querer chamar outras pessoas para te ouvir. É isso que a música faz, né, quando ela é bem tocada. Então vamos lá, primeira camada tem um ritmo, qual seria a próxima camada? Próximo elemento musical que diz pra gente se uma nota, se um som é tônico ou átono. É o elemento harmônico, a harmonia. São as dissonâncias harmônicas que conseguem fazer com que uma nota ou um conjunto de notas, mesmo que esteja num tempo fraco, ganhe força. E outras notas que mesmo que estejam num tempo forte, percam sua força. E como é que a gente sabe disso? Bom, vocês sabem que a harmonia é uma deusa grega, e essa deusa grega, lá no Império Romano, mudou o nome para Concórdia. A harmonia virou Concórdia. Concórdia e a sua irmã, Discórdia, você já sabe o que significa, né? Aquilo que não consegue andar junto, não tem corda junto, você não consegue dar um nó, você não consegue juntar. É a discórdia. E a concórdia é aquilo que você consegue juntar, aquilo que tem harmonia. Quando eu concordo com você, a gente está em harmonia, a gente está sem nenhuma diferença, a gente está andando na mesma sintonia. Então a palavra, essa mesma origem da palavra concórdia, gerou o que na música a gente chama de acorde. Então a harmonia é uma conversa sobre os acordes. E o que são os acordes? Os acordes, claro, são conjuntos de notas, você já sabe. Eu vou considerar que você já sabe algumas coisas de harmonia, de acordes. Se você não sabe, está se sentindo perdido, você pode dar uma pesquisada no Wikipedia, que o próprio Wikipedia vai te ajudar nisso aí. Ou se você quiser pesquisar mais a fundo, pega um livro de teoria musical para estudar sobre o funcionamento dos acordes. Bom, todo acorde ele tem que ter pelo menos 3 sons. A gente constrói um acorde como? A gente constrói com uma nota fundamental, sobrepondo terças. Então, se a nota fundamental for um Sol, a gente vai ter Sol, Si, Ré. Tem 3 notas diferentes a partir de uma sobreposição de terças, você já tem um acorde que a gente chama muito lindamente de tríade, né? Se você adicionar outra nota, você tem um acorde de 4 sons, os tétrades, e aí você pode ir adicionando mais notas. Eu vou tratar aqui não da construção dos acordes, nem dos tipos de acordes, mas eu vou falar diretamente do campo harmônico. Tudo que eu falei até agora é para a gente conseguir entender o que é o campo harmônico. Muito bem. A camada que eu estou falando é a camada da harmonia. Eu vou tentar fazer um H bonito também, porque como eu falei, quando eu faço um H assim bem bonito, aí você olha e fala, nossa, isso é importante, né? Aí você vai estudar. Espero que esse seja o efeito. Quando a gente fala de harmonia, a gente fala dos acordes, que são as unidades do campo harmônico.
campo harmônico são todos os acordes que a gente consegue montar dentro de uma tonalidade, dentro de uma escala. Então, eu estou com a tonalidade de Dó maior, eu tenho as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todo acorde que eu conseguir montar usando essas notas e apenas essas notas serão os acordes do campo harmônico. O campo harmônico é o conjunto de acordes que você consegue montar dentro de uma tonalidade. Então, o campo harmônico de Dó maior será o conjunto de acordes que você consegue montar usando as notas de Dó maior. E se a gente tem 7 notas e os acordes você monta a partir de cada uma dessas notas, você vai ter 7 acordes diferentes. Então, vou colocar aqui as notas de Dó maior. Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Sabe trabalho de escola, quando a gente inicia o trabalho aí, fica bem bonitinho, aí vê que não vai dando espaço, aí tem que ficar pronto. Acontece. Aqui dá para entender, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as 7 notas da escala de Dó. Se eu montar um acorde em cima de começando em cada uma dessas notas, ou seja, se eu procurar qual é o campo harmônico, eu vou ter o acorde de Dó maior, o acorde de Ré menor, o acorde de Mi menor, o acorde de Fá, o acorde de Sol, o acorde de Lá e o acorde de Si diminuto. Professor, eita, desculpa, botei um Lá maior no campo harmônico de Dó, coisa feia. Pronto, tem uma gambiarra, um Mzinho pequenininho aqui para dizer que é um Lá menor. Professor, não estou entendendo esses acordes aí, eu sou instrumentista melódico, eu não toco acordes no meu violino, nem no meu violoncelo. Que engano! Claro que você toca acordes. Você não toca acordes sozinho, mas quando você entra no quarteto de corda, quando você está na orquestra, você está tocando uma nota de um acorde. E aí você tem que saber que nota é dentro do acorde para saber qual é a função dela, se ela vai ter tônus ou se ela não vai ter tônus. Então é muito importante que o instrumentista melódico também conheça os acordes e o campo harmônico. Claro que se você é um instrumentista harmônico, se você toca violão, se você toca piano, você precisa saber, isso é essencial, isso é uma responsabilidade grande que você conheça o campo harmônico das tonalidades para você conseguir analisar, para você conseguir entender o propósito de cada uma das harmonias que você vai tocar sempre. O pianista sempre está tocando acorde, seja sozinho, seja junto com outra pessoa, ele sempre está tocando acorde. Então tem que conhecer os acordes. Você, pianista, não está conseguindo entender como é que eu cheguei até aqui, dá uma pausa nesse workshop, dá uma lida sobre os acordes, dá uma lida sobre o campo harmônico, o que é um acorde menor, o que é um acorde maior, o que é um acorde diminuto, e aí você volta aqui para a gente continuar a conversa, tá certo? Eu já montei os acordes dentro do campo harmônico de Dó maior, que são esses 7. Eu não quero falar especificamente de cada um dos acordes de Dó maior, eu quero falar de maneira geral, dentro de qualquer tonalidade. Então, em vez de usar os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu vou me referir a posições dentro da escala. Como assim? Por exemplo, Mi é a 3ª posição da escala de Dó. Sol é a 5ª posição da escala de Dó. Então, eu vou me referir ao acorde que ocupa a 5ª posição da escala de Dó, ao acorde que ocupa a 7ª posição da escala de Dó, nesse caso aqui o Si diminuto. O Si diminuto é o acorde que ocupa a 7ª posição dentro do campo harmônico de Dó maior. Então, de novo, vou falar devagarinho. Não entendeu? Volta o vídeo e coloca devagarinho para você entender que eu estou me referindo aqui à posição dentro da escala. Ré dentro da escala de Dó é a 2ª nota, então ele é a 2ª posição dentro da escala de Dó. Ré menor é o 2º acorde dentro do campo harmônico de Dó maior, então Ré menor é a 2ª posição da escala de Dó maior. Mas na música a gente é muito chique, a gente é muito elegante, né? A gente não vai falar simplesmente a palavra posição, né? Posição é uma palavra muito simples. A gente vai usar uma palavra mais bonita, mais rebuscada. Então, em vez de usar a palavra posição, eu vou usar a palavra grau. Ré menor é o 2º grau do campo harmônico de Dó maior. Ou seja, Ré menor é o acorde que ocupa a 2ª posição na escala, no campo harmônico de Dó maior. Fá é a nota que ocupa a 4ª posição da escala de Dó. Então, Fá é o 4º grau de Dó maior. Entenderam que eu estou me referindo à posição?
Quando eu estiver me referindo à posição, usando a palavra grau, na música eu também não vou botar um número normal, 1, 2, 3, 4, eu vou usar os numerais romanos, porque a gente é chique, é erudito, a gente tem muita leitura. Né? O músico é o cara que ele conhece vários idiomas, várias culturas, vários idiomas, então a gente vai usar essas palavras chiques, esses números bonitos. Então, em vez de usar 1, 2, 3 lá, arábico, a gente vai usar caracteres romanos. 1, 2, 3, 4, 5, peraí, deixa eu botar essa tampa aqui que ela está querendo cair, 6 e 7. Quando você vir na música, números romanos, numerais romanos, você sabe que a gente está se referindo a graus, e graus nada mais são do que posições dentro de uma escala de um campo harmônico. Então, o Mi menor é o terceiro grau do campo harmônico de Dó maior. Tranquilo? Existe, dependendo de que professor de harmonia você assistir a aula ou que livro você lê, os numerais romanos podem ficar assim, ó. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso não, viu? Acho uma gambiarra assim bem... Eita, errei aqui de novo, peraí. Fui falar e eu fiquei animado demais. Você também pode encontrar, sim, letra maiúscula para falar dos acordes maiores, letra minúscula para falar dos acordes menores e diminutos. Eu não gosto muito disso não, viu? Não só porque eu sou frescurento, porque número romano não tem esses minúsculos, não tem esse I minúsculo no número romano. Então, me dá um medinho de usar assim e meio que desrespeitar a cultura do romano. Mas lembre que isso é só frescurito do professor Eli Cavalcanti. Você pode usar isso aí na música sem nenhum problema, certo? É só você entender que minúsculo está sendo usado para representar os acordes que são menores e maiúsculos estão sendo usados para representar os acordes que são maiores. Todo terceiro grau de um campo harmônico maior vai ser um acorde menor. O que é que eu estou dizendo? Escala de Lá maior. Qual é o terceiro grau do campo harmônico de Lá maior? O terceiro grau vai ser um acorde menor, que especificamente é o acorde de Dó sustenido menor. Qual é o sétimo grau da escala de Sol maior? Vai ser um acorde diminuto, que nesse caso aqui é um Fá sustenido diminuto. Então, todo o campo harmônico maior vai ter essa configuração. O acorde que ocupa a primeira posição é maior, o acorde que ocupa a segunda, terceira, sexta posições são menores, o sétima posição é diminuto, o quarto e quinto são maiores. Não quero me ater a muitos detalhes de harmonia aqui. Eu quero usar apenas o conhecimento necessário para a gente entender, na hora de tocar, o que é que a harmonia faz com que o acorde ou o som seja tônico. Pois bem, na harmonia a gente criou 3 palavras que dizem respeito à função desses acordes, que é a função tônica, a função dominante e a função subdominante. A função tônica é o acorde que ele é tranquilo, ele resolve tensões, você consegue terminar a frase nele com tranquilidade porque ele não traz muita dissonância, ele não traz dissonâncias harmônicas que precisam ser resolvidas. Esses são os acordes que têm a função tônica. O outro extremo são os acordes que vão promover a completa dissonância musical, a instabilidade musical e, portanto, você vai precisar resolver, você não vai ficar satisfeito se a frase terminar num acorde como esse e a música ficar assim, vai ficar uma música mal resolvida. Esses são os acordes dominantes. E eles são chamados de dominantes justamente porque eles dominam no sentido de que eles exigem que você faça algo. Eles mandam você resolver. É aquela coisa, o acorde dominante surgiu como uma dissonância que necessita de resolução, assim como a gente vai ler um livro de detetive, e o livro lá do detetive, do Sherlock Holmes, da Agatha Christie com Hercule Poirot, começa com um crime. Você vai ter um crime.
Se um livro do detetive não tiver um crime a ser desvendado, o livro vai ser o quê? O detetive olhando para o céu e bebendo água de coco deitado na rede? Não. Não, tem que ter um problema, tem que ter uma dissonância, tem que ter um crime que vai aparecer e vai colocar instabilidade. E aí o detetive chegou na sala e encontrou pegadas de sangue na parede, ó. E uma escritura assim, eu voltarei, escrita em azul, e o corpo deitado no chão, com a pálido, nossa, velho. Aí já pensou, você chega nessa hora do livro, que você encontra essa passagem e aí termina, fim. Você vai falar, esse livro está tirando onda comigo, cara. Você está me tirando, bicho? Eu vou devolver esse livro. Isso é piada de mau gosto. Não pode botar um crime e aí o detetive chegou na cena do crime e disse assim, não, esse é muito difícil, esse eu não sei resolver não. Aí termina o livro? Pelo amor de Deus, né? Que história é essa? Você vai querer o seu dinheiro de volta. Então, quando surge a instabilidade, a dissonância, o acorde dominante, ele necessita de uma resolução. Você não consegue terminar a música ali. Por exemplo, digamos que eu esteja improvisando uma melodia assim. Dó maior. Professor, pelo amor de Deus, termine. Você vê que esse acorde necessita de uma resolução. Necessita que a gente tenha um outro acorde que resolve as dissonâncias musicais. Então eu estou saindo de um acorde de função dominante e entrando num acorde de função tônica. Existe uma anedota que circulou nas contações de histórias musicais que diz que Leopold Mozart, o pai de Mozart, claro, o pai do Wolfgang Amadeus Mozart, acordava o menino, ele chegava no piano, tocava uma coisa assim. Aí parava de tocar. Aí chegava o menino, agoniado, resolvia o acorde, porque fica aquela sensação, meu Deus, o que é isso, né? Aí Leopoldo tocava esses acordes para poder o menino Mozart levantar e tocar o acorde no piano. Se essa história é verdade, eu não sei, mas eu acho que diz muito respeito sobre esses acordes que trazem a tensão e os acordes que trazem a resolução. E eu vou dizer uma coisa, viu? Dentro de uma tonalidade, quem vai dizer quem é o acorde a resolver a tensão é o acorde de tensão. Vou dizer de novo. O acorde tônico, ou seja, o herói da cena, aquele que vai resolver, será dito a partir do acorde que traz o problema, que é o dominante, o dissonante. O acorde dominante é que vai fazer com que eu saiba qual é o acorde necessário para se resolver. E na tonalidade de Dó maior, a gente sabe que o acorde de Dó maior é aquele que vai resolver. E quem é o arqui-inimigo do Dó maior? Aquele que vai trazer o problema que Dó maior vai resolver. Assim como, por exemplo, você está assistindo o filme e aparece o Duende Verde, ou então aparece o Octopus, ou aparece, sei lá quem, o Choque, Eletro, sei lá. Você sabe que o herói da cena é o Homem-Aranha. Ou então se aparece o Lex Luthor, o Coringa, o Charada, quem mais? O Pinguim, você sabe que é o Batman, que é o herói daquele filme ali. Inclusive nos filmes de super-herói, o vilão aparece antes das vezes, cara assim, o Homem-Aranha ainda não se tornou Homem-Aranha. Aí o filme começa, você vê primeiro o vilão para depois conhecer a história de como o Homem-Aranha se torna Homem-Aranha, né? É uma coisa muito comum na contação de histórias dos filmes acontecer isso. Mas na música, existe um acorde que é como se fosse assim um octopus, e quando você vê o octopus, você sabe que é o Homem-Aranha que vai estar naquele filme.
Quando você vê esse acorde, você sabe que é o dó maior que vai resolver. Que acorde é esse? Então guarda, olha, eu vou falar pausadamente. Eu vou falar assim com uma ênfase muito grande para você entender que de tudo isso que eu estou dizendo, se você guardar uma informação apenas, guarde essa. O acorde mais importante de função dominante, ou seja, o acorde mais importante que vai trazer tensão, que vai trazer instabilidade, é o acorde do quinto grau. Vou repetir para você fixar na memória, no coração e degustar esse conceito. O acorde mais importante, dominante, de função dominante, aquele que vai trazer o problema, o crime, o arqui-inimigo, que vai precisar de solução, que vai precisar que você vá lá e resolva ele, é o acorde que ocupa a quinta posição, é o acorde quinto grau do campo harmônico. Então, em Dó maior, o acorde que ocupa o quinto grau é o Sol maior. Quando eu jogar dentro do contexto do Dó maior o Sol, você já sabe que você chegou no ápice de instabilidade harmônica e você só vai resolver 100% se você chegar no Dó. Se você jogar qualquer outro acorde, essa resolução vai ficar capenga. Essa resolução, não sei se vocês têm essa palavra, lá em Natal a gente tem capenga. Tem capenga? Tem? Aqui tem, né? Então fica capenga. Aqui em Fortaleza você chama capenga também. Eu adoro essa palavra, capenga. Se você não fizer o acorde de primeiro grau, a resolução não vai ser 100%, não vai ser aceitável, não vai ser... sabe aquele vídeo, o cara tá no Instagram com sono, aí passa aquelas coisas bem de slow motion, o cara cortando assim, ó, um colchão com a faca aí satisfying, né? Satisfatório. Pronto. A gente só vai ter essa sensação satisfatória de resolução completa quando o Sol maior se encaminhar para o Dó maior. Se o Sol maior se encaminhar para qualquer outro acorde, não resolveu completamente. Você pode resolver parcialmente, mas não resolveu completamente. O Sol maior se encaminhar para o Dó maior, aí você resolveu completamente. Vamos ouvir isso, vamos ouvir isso. Estou aqui no primeiro grau. Primeiro, vou dar um movimento no segundo, agora vou para o quinto. Quinto, mas eu não vou para o primeiro, eu vou para o sexto. Viu como essa resolução não é 100%? Eu toquei o segundo, quinto, aí fui para o sexto. Sexto grau. Resolvi parcialmente. Aí eu vou continuar a música no quarto grau, vou descer para o segundo. Dessa vez eu vou preparar para quando chegar no quinto grau, que agora eu ouvi. Não vou ouvir o primeiro, eu vou ouvir o segundo. Eu vou de novo para o quinto grau, que você está esperando. Que depois do quinto grau eu escute o primeiro, mas eu também ainda não vou para o primeiro, eu vou para o quarto grau. E agora eu não vou pegar mais peças nem pegadinhas, eu vou fazer a preparação para o quinto grau, ouvir o quinto grau. Agora eu vou ouvir o primeiro. Agora resolveu. E aí eu posso terminar a música tranquilamente. Posso terminar a frase tranquilamente, porque eu fiz o quinto e resolvi completamente indo para o primeiro grau. Tem músicas que vai evitar essa relação do quinto indo para o primeiro, para deixar apenas para o final, apenas em momentos mais importantes. Tem música que vai usar muito, mas o que você vai guardar na memória é que toda vez que você for tocar a música, você vai ver a tonalidade. Eu estou tocando a música aqui em Ré maior. E aí você está tocando a melodia, surgiu o acorde de Lá. Lá é o quinto grau de Ré. Então Lá é o acorde dominante, a instabilidade vai surgir e o único acorde 100% suficiente de resolver essa dissonância é o acorde do primeiro grau, que é o Ré. Então, imediatamente você vai lembrar de mim. Quando você tocar esse Lá com tônus, com força, porque o acorde dominante, ele é dissonante.
E dissonância é tensão, tensão é energia acumulada, é problema, é aquilo que está, o músculo se contraindo, até que você toque o primeiro grau, átono, sem força, relaxou o músculo, sem tônus. Você agora pode deitar na sua rede e tomar água de coco, tranquilo, porque você não tem mais problema. Não tem relatório para entregar, não tem boleto da conta de energia, não tem o jantar romano, não tem nada disso, está tudo tranquilo. É o primeiro grau. Quinto grau surgiu de novo, ele tem tônus. Pá! E aí encaminha para o primeiro grau e resolve. Professor, isso é meio óbvio, né? A tensão, ela vai ser naturalmente forte. Ela vai ter tônus. E a resolução não vai ter tônus, vai ser suave. É óbvio? Claro que é óbvio. O que não é óbvio é você perceber isso no ouvido e você também perceber isso quando você estiver lendo. Perceber que aquele acorde é tensão. Porque às vezes você está tocando e você nem percebe que você tem um quinto grau ali indo para o primeiro e aí você ignorou isso e você nem trouxe esse tônus e essa resolução. Vou te dar um exemplo bem drástico. Talvez vocês não saibam, eu sou maestro do Coral Canto do Povo, que é o coral profissional do estado lá do Rio Grande do Norte. E por trabalhar muito com corais, eu já presenciei uma prática que infelizmente é muito comum de se cantar o Aleluia de Handel sem prosódia nenhuma. Certamente vocês conhecem o coro que eu estou falando, né? O Aleluia, Aleluia. Bem, a gente está na tonalidade de Ré maior. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. O Fá sustenido e o Dó sustenido. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Essa tonalidade de Ré. Qual é o quinto grau de Ré maior? Dá uma pausa no vídeo, abre aí, bota no Google, campo harmônico de Ré maior, e agora, depois dá o play, e agora que você já está com o campo harmônico aí, vamos analisar o Aleluia de Handel, sabendo que o acorde de quinto grau é o acorde de Lá maior, né? E se você quiser ainda adicionar mais tensão, você adiciona a sétima, Lá com sétima, né? Esse acorde de Lá, Dó sustenido, Mi, Sol, que caminha para o Ré maior. Então a dominante, que é o Lá com sétima, tem que ter tônus, e a resolução tem que ter suavidade, tem que ser átono. Perceba que isso não é tocar somente mais forte. Leopold Mozart, o pai de Mozart, escreveu um livro Como Tocar Violino. Ele diz assim: toda dissonância deve ser mais forte e mais longa que a sua resolução, que deve ser mais suave e mais curta. Então, o acorde de Lá com sétima, ele além de ser mais longo, mais intenso, mais forte, o acorde de Ré que está resolvendo, ele deve ser mais suave, mas também ele deve ser também mais curto. Isso é o natural. E aí você ouve o Dó sustenido, Ré, Sol descendo para o Fá sustenido, Mi que sobe para o Fá ou desce para o Ré, e o Lá que fica lá no Lá mesmo, né? Esse é o caminho harmônico desses dois acordes. Agora vamos voltar para o Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Muitos coros fazem aleluia. Meu Jesus, isso é feio demais. Aleluia. Primeiro que a palavra não é aleluia, a palavra é aleluia.
Aí você está pensando assim, professor Eli, eu vi a sua primeira aula do workshop e você disse que o primeiro tempo é o tempo forte e o Iá de aleluia está no tempo forte. Então o aleluia vai ser aleluia porque o Iá está no tempo forte, então a gente vai cantar aleluia, né? Aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, calma, calma, calma. Handel sabe muito tudo isso que eu estou te dizendo. E quando Handel escreveu esse coro, ele colocou o Lu, que é a sílaba tônica de aleluia, no acorde de Lá com sétima. Aleluia, esse acorde do Lu é um Lá com sétima, é o acorde dominante, é o quinto grau da tonalidade. E o Iá, Luia, é o primeiro grau, o acorde que resolve. Então o Lu, harmonicamente, ele é tônico, ele tem tensão, aleluia. E o Iá é resolução, então ele não tem tensão. Aleluia. Então na hora de cantar, você tem que dar ênfase ao Lu e tirar a ênfase do Iá para soar aleluia, aleluia. Aí sim, agora tá bonito. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Para você ouvir, aleluia, aleluia, aleluia. Então, o Iá de aleluia, apesar de estar no primeiro tempo, que é um tempo tônico, harmonicamente, ele não tem tônus, ele é átono, porque ele é resolução de uma tensão. Isso vai acontecer muito, 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 muito. E na música coral, então, veja, na música coral a gente canta muito em latim. E latim é um idioma que não tem oxítono. Todas as palavras, amen, dona, nobis, pacem, glória, glória in excelsis Deo, todas as palavras, a não ser quando você tem uma sílaba só, claro, né? Mas todas as palavras têm acentuações paroxítonos ou proparoxítonos. O que eu quero dizer? A última sílaba nunca tem tônus na língua latina. Então a gente não fala amém, a gente fala amen. Em latim, a palavra é amen. A palavra é Deo, é glória. Então, em vez de cantar amen, muitos coros erram e cantam amém. Amém. Coro lindo de Mozart. Um coro lindo, né? Ana nobis pacem, amen, amen. Em vez de cantar amém, amém, muitos coros cantam amém, amém. Horrível, horrível, horrível. Ah, Jesus, vou tocar de novo para você ver quão feio isso é, esse amém, 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 amém. Não, 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 não. É música clássica vem com classe, com elegância. O Mozart é o ser humano mais elegante que já existiu. Ele faz amém, amém. Você tem que fazer o A tônico e o man átono. Professor, mas o man está no primeiro tempo, que é tônico, professor. É tempo forte, tem que ser forte. Aí eu falo, você só assistiu a primeira aula do meu workshop. Você só assistiu a primeira aula. Você não viu que acima da camada do ritmo, existe a camada da harmonia. O A de Amen é um acorde de tensão, é o Sol com sétima. Ah, e o Man está no primeiro tempo, mas é um acorde de resolução. Man. Então ele tem que ser átono, ele tem que ser muito átono. Ele tem que ser fraco e tem que ser curto. Isso é o que Mozart queria, eu falo com toda a certeza. E olha que é difícil saber o que exatamente Mozart queria, porque ele sempre tocava as coisas diferentes, sempre que... Mas eu tenho certeza que Mozart, quando escreveu esse coro, ele teve essa elegância, esse primor, esse carinho de colocar a palavra Amen com a sua prosódia correta, que é Amen. No português, a palavra é Amém. A gente nasala o men, né? Amém. E além disso, a palavra vira oxítono, ou seja, Amém. A gente cantaria Amém. Mas no latim não existe isso. No latim é Amen. Amen. Dona nobis pacem. Amen. Sempre é paroxítono. Quer dizer, não paroxítono. Sempre a palavra não vai acentuar a última sílaba. Então, quando você for cantar,
Quando você for ouvir um coro de Mozart, eu acabei de trazer uma coisa para o seu ouvido, um rigor. O seu ouvido vai ser mais crítico. Você vai ouvir o coral cantando Amém e você vai perceber quão feio isso é. Né? É a mesma coisa que você chegar no idioma português e falar borboleta, cavalo. Que horrível. Não, pelo amor de Deus, vamos fazer borboleta, vamos fazer cavalo, vamos fazer amém. O idioma latim é amém. Amém, 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 amém. Então, encontrou o acorde do quinto grau, não importa onde ele esteja no compasso. Pode ser tempo forte, pode ser fraco, pode ser médio, pode ter ido uma vez na academia, pode ter... Não importa. O acorde de quinto grau é tônico. O acorde de quinto grau é tônico. Professor, pode ser que o acorde de quinto grau não seja tônico. Eu vou dizer que, não vou dizer que sempre ele é tônico. Existem alguns casos raros que o acorde de quinto grau pode perder a força. E a gente vai ver outras camadas. Por isso assiste o workshop todo. Mas, na maior parte das vezes, a avassaladora maioria, o acorde da quinta posição vai ser muito tônico. E os compositores, sabendo dessa tensão que o acorde traz, vão colocar sílabas tônicas nesse acorde. E se o cantor não atentar a isso, vai ficar cantando aleluia, vai ficar cantando amém, vai ficar dona nobis pacem. Não existe isso, é dona nobis pacem, não dona nobis pacem. Aí vai cantar em português, canta com a prosódia errada também, canta que nem o agora lá do... ainda bem que eu te encontrei agora, não. Professor, mas não tem sílabas. Agora, mesmo que não tenha sílabas, mesmo que não tenha palavras, você já sabe que o quinto grau, ele é tônico. E o primeiro grau, ele é átono. Professor, mas o quinto grau não foi para o primeiro, foi para o sexto. Também não tem muita diferença. Claro, a resolução vai ser parcial. Você não vai resolver completamente porque você não foi para o primeiro. Mas o acorde de quinto grau continua sendo tônico. Professor, o acorde de quinto grau foi para o sétimo. O sétimo, como ele é um acorde de tensão, ele vai continuar naquela ideia de dissonância. Ou seja, você não vai ouvir resolução. Porém, o acorde de quinto grau continua sendo tônico. Então, por isso que eu falei, se você esquecer tudo que eu disse nessas 4 aulas, lembre que o acorde de quinto grau é o acorde dominante, é o acorde dissonante, é o acorde de instabilidade, é o acorde que vai ser sempre tônico. Então, encontrou um acorde de quinto grau, saiba disso, para você trazer essa expressividade do amém, amém, amém. Isso não só na música clássica, não. Ó. Manhã tão bonita. Agora o quinto grau. Taman resolveu. Viu? Então veja, aqui a palavra manhã, a gente já viu isso na primeira aula. E ian é uma sílaba tônica. Manhã tão bonita, manhã. Eu sei que é sílaba tônica. E professor, é primeiro tempo, o tempo é forte. Eu sei disso, eu sei que é primeiro tempo, é tempo forte. Eu sei que manhã, até porque foi eu que disse isso para você na primeira aula. Mas, por cima dessa camada do ritmo, está a camada da harmonia, que é primeiro grau, segundo, quinto, primeiro. Então, apesar de ser primeiro tempo, apesar de ser sílaba forte da palavra, aqui você tem que ser um pouco átono, porque você tocou um acorde de quinto grau indo para um acorde de primeiro grau. Quinto, primeiro. Viu? Essa melodia. Lá, si, dó, dó, si, lá. Esse dó, si, é tensão, dó, si, e vai descer para o lá. O lá é resolução. Né? Dó, si, lá. Ah, professor, o lá está no primeiro tempo. O primeiro tempo é o tempo forte do compasso. Então a gente vai tocar a nota forte. Não. Aqui você vai ter que tirar a força. Por quê? Porque
Mesmo caso, você tem um quinto grau, um acorde de dissonância, resolvendo no acorde de primeiro grau, um acorde de consonância. Então você tem, ó, segundo, quinto, primeiro. E para se acostumar com esse efeito, aí não tem caminho fácil, não. Você tem que pegar a partitura, a música que você está tocando, seja ela com partitura, seja ela de ouvido, ver qual é a tonalidade, fixar na mente qual é o acorde de quinto grau e ficar tentando perceber o efeito que ele tem no ouvido, ficar encontrando os acordes de quinto grau no ouvido e também na partitura você identificar aquelas notas daquele acorde. Já anota em cima, a partitura está em Lá maior, anota, acorde de quinto grau é o acorde de Mi com sétimo, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. A música está em Ré bemol maior, você anota, o acorde de quinto grau é o Lá bemol com sétima, Lá bemol, Dó, Mi bemol, Sol bemol. Anota lá em cima, que quando surgir aquele acorde, aquela harmonia ali, você já sabe que você vai trazer tensão que vai se resolver. Claro que vai ter momentos que vai ser mais sutil, vai ter momentos que vai ser mais drástico, mas o acorde de quinto grau, harmonicamente, é o acorde de instabilidade. Por isso que eu repeti tantas vezes, porque isso é o que é importante, mais importante de harmonia para você fazer uma boa prosódia. É o acorde de quinto grau ter tônus, e aí passar para um acorde sem tônus, um acorde sem força. Isso na música a gente chama de cadência. A própria palavra cadência é quando você tem aquela coisa, a passagem de um momento de oscilação, de um momento tenso, e aí você cadencia, você relaxa, você respira fundo. Você está naquele ônibus lotado, e precisa entregar aquela prova, você chegou lá, aí você terminou a prova, você respirou fundo, vai lá, compra o seu... Se você não fez uma boa prova, você compra um chocolate para consolar a tristeza, isso aqui, mas de qualquer forma você está lá relaxado. Pelo menos parcialmente ou completamente você cadenciou a sua rotina. Então isso é o que a harmonia faz, através da função dominante que o quinto grau tem. Além do quinto grau, o sétimo grau também tem função dominante, mas ele é mais fraco. Então, por isso que eu nem gastei muito tempo falando nele. Mas o sétimo grau, que é o acorde diminuto, ele vai trazer dominância, ele vai trazer instabilidade, que também vai precisar do primeiro grau para se resolver. Mas, se você está assistindo essa aula e você fala, o professor vai falar de harmonia, eu sou muito ruim em harmonia, não sei o que, eu não aguento, não quero aprender isso. Lembra do quinto grau. Lembra do quinto grau, porque a harmonia é uma coisa fascinante, mas como ela tem muito nome, ela tem muitas camadas de complexidade, até que você chegue a entendê-la e a fazer dela um idioma fluente, eu sei que ela, de todos os ramos da teoria musical, é o ramo mais complexo, eu sei disso. Tem história do pessoal da física quântica que entrou assim, viu as coisas de notas musicais, aí, não, pode ficar tranquilo, na harmonia não, é só um exercício de física quântica. Graças a Deus, que eu pensava que era harmonia, né? Eu sei que a harmonia é um ramo muito complexo, muito cheio de nomes diferentes, muito cheio de coisas, mas lembre que vocês têm um conjunto de acordes na tonalidade que é chamado campo harmônico, e dentro desse campo harmônico você tem acordes que têm diferentes funções. Tem um acorde que resolve dissonâncias e tem acordes que lançam dissonâncias. E aí a gente dá um nome para tudo, né? O acorde que resolve as dissonâncias é o tônico, o acorde que traz as dissonâncias é o dominante. Mas lembra do quinto grau? Lembra do quinto? Faz como a Anitta. A Anitta sabe disso, sabia? A Anitta, quando foi escrever, ela já sabia que quinto grau, ele exigia o caminho para o primeiro grau. Professor, você está baixando o nível. Fala, não, peraí, olha, você tá lá. O quinto grau, ela sabe que prepara, né? O quinto grau é o acorde que provoca a instabilidade e vai para o primeiro. Vou fazer em outro tom. Prepara, né? A Anitta, ela sabia de harmonia, ela assistiu esse workshop também. Então, você tem o quinto grau, que vai para o primeiro grau. Para, tensão, resolução, tônico, átono, prepara, que agora é hora das show das poderosas, mas aí deixa para o meu recital. No recital eu vou tocar um arranjo de Show das Poderosas de Anitta. Tô brincando, não vou tocar não. Mas eu quero dizer, não leve essa minha brincadeira
nem como desmerecendo a música dele. Eu sei que eu faço umas brincadeiras às vezes, mas é uma música, todo tipo de música é válido a partir do momento que você entende a proposta, o propósito que ela tem e a estética que ela tem. E você tem obras-primas em todos os gêneros musicais. A Anitta, eu não sei se eu diria isso dela, dá uma coisa, um gosto duvidoso, mas usa esse exemplo para te lembrar aí do prepara, tá certo? Do 5º grau com dissonância a ser resolvida no 1º grau. Então, percebam que nós temos a primeira camada, ritmo, os tempos fortes, os tempos fracos. Nós temos a segunda camada, a camada da harmonia. E nós temos ainda outras 2 camadas. E eu vou dar spoiler já, vou falar mais sobre elas na 3ª aula, mas vai ter algo que vai fazer mais efeito tônico e átono nas notas, acima da camada da harmonia, que são as dissonâncias melódicas. Então, guarde essas noções de graus da tonalidade, que a gente vai precisar delas. Vou enumerar aqui para a gente pontuar tudo que a gente aprendeu até agora. As camadas da prosódia. Nós temos primeiro o ritmo, através dos compassos tempos fortes. Nós caminhamos para as dissonâncias harmônicas, a harmonia. E nós temos depois as dissonâncias melódicas. E o que é que vai fazer a gente saber quando colocar tensão ou quando não colocar tensão no sentido melódico? Existe uma série de notas que a gente chamou de notas melódicas. Existe outro nome para dizer a mesma coisa, que é notas ornamentais. O que é que são as notas melódicas e as notas ornamentais? São notas que não estão encaixando no acorde que está sendo soado. Por isso que eu estou falando delas agora. A gente já viu os acordes, a gente já viu a harmonia. Agora a gente está começando a entender que existem notas dentro da melodia que não pertencem, não estão soando no acorde daquele momento. Essas notas são consideradas ornamentos melódicos, são enfeites melódicos, são construções melódicas a fim de trazer um canto mais prosódico, a fim de trazer um canto mais expressivo. Então, para entender as notas melódicas, nós precisamos conhecer os acordes, saber que acordes estão sendo soados ali, conseguir perceber melodicamente e harmonicamente se existe um choque. Se o acorde é Dó maior e você tem ali a nota Ré, você tem uma dissonância. Você tem uma nota que não pertence ao acorde, é uma nota dissonante. E dissonância, vem de 2, sonância vem de som, sons separados, 2 sons, os sons que não batem juntos. Sabe aquelas 2 pessoas que você bota na mesa que, mesmo que elas não briguem, mas existe aquela energia ruim que aquelas pessoas não se entendem de jeito nenhum, né? Fica aquele clima dissonante, tenso, e você quer sair daquele momento ali, porque você sabe que a qualquer momento pode gerar uma confusão, começar a falar de política, começar a falar de não sei o quê, né? Isso é uma dissonância, é quando os sons não se batem junto. Então, se é dissonante, é claro que essas notas serão tradicionalmente tônicas, terão tonos. As notas melódicas, as notas ornamentais serão tradicionalmente, serão em geral notas tônicas, terão tonos. E toda dissonância ela tem uma resolução, ela caminha para a resolução. Às vezes pode ser uma dissonância não resolvida, é mais raro, mas toda dissonância caminha para uma resolução. Então sempre lembre que a dissonância é tônica, longa, forte, a resolução suave, as notas melódicas serão tônicas, serão fortes e a sua resolução suave. Esse aqui é o
o spoiler da nossa terceira aula. Então assista a terceira aula para você conhecer as notas melódicas a fundo, para você conhecer o que é que faz as notas melódicas, o que é que você deve pensar para identificar essas notas melódicas, esses tipos de notas melódicas e trazer tonos para elas. Beleza?